amigos, estamos mais uma vez juntos. Nesse momento, juntos, nós vamos clamar ao Senhor. E a nossa oração é por você, é por mim, é por sua família, é por todos nós. Que Deus nos abençoe. Pai eterno, derrama a tua bênção sobre nós. Que a tua graça e a tua misericórdia caia sobre nós. Que a misericórdia caia sobre nós de forma abundante, para que haja manifestação da tua graça sobre o teu povo. Que todos sejam abençoados assim, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Pois bem, amigos, ainda estamos em recolhimento. Estamos em nossas casas. Estamos no recôndito do nosso lar. Eu presumo que você aí também. Já faz algum tempo. E parece difícil. Mas a gente se acostuma. A gente se adapta à situação. E muita coisa começa a mudar. E então é um tempo de mudança. Se é um tempo de mudança, nos preparemos para elas. Nessa noite, eu quero compartilhar com vocês, à luz da palavra de Deus, a expressão contando tudo às novas gerações, ou à nova geração. O que quer dizer isso? Na verdade, é um partilhar de tudo que nós sabemos e daquilo que nós somos. É um contar algo que perdura, que é mais do que um relato pessoal, é algo de nós mesmos. Eu me lembro que no passado, as pessoas colocavam as suas cadeiras nas calçadas, e ali elas trocavam ideias, elas conversavam, elas contavam o dia a dia, umas às outras. Havia relacionamento das pessoas, todas contavam tudo. Nós sabíamos tudo uns dos outros. Para isso, é preciso parceria. Vocês se lembram que no passado, essas experiências de partilhar, de compartilhar as histórias, eu me lembro que adolescente ainda, eu sentava ali junto com os adultos e ouvia aquelas histórias que eles diziam no passado, história de Trancoso. Os mais novos nem sabem o que é isso. História de Trancoso. Aquelas histórias que eram míticas, histórias de assombrações, histórias de personagens, e eu adolescente ainda ficava de olhos arregalados ouvindo aqueles relatos. E com aquilo eu me deliciava, aquilo entrava na minha imaginação, no imaginário da minha mente juvenil. Isso era muito interessante, porque isso alargava o meu horizonte mental. A minha imaginação se tornava fértil com o aprendizado daqueles mais velhos. Eu me lembro que essa cultura popular brasileira, ela era passada para a geração, e nós sabíamos do Brasil, sabíamos da história, e aquilo entrava dentro do coração. Isso de história era tão interessante que quando a gente ia para a escola e começava a aprender a história do Brasil, a história das coisas, aquilo era como um alento dentro de nós. Eu me lembro que naquela época o tratamento das pessoas era nominal, era pelos apelidos, todos se conheciam. Hoje em dia, mal nos conhecemos, mal conhecemos o vizinho de lado ou o vizinho do apartamento de lado. E era no meio de tudo isso que uma geração contava a outra geração a história, o relato, e virava uma tradição de histórias. E assim o mundo foi passando, um mundo legal, um mundo fixado naquele relato boca a boca, de um para com o outro. Eu acho muito interessante porque
eu começo a ler na palavra de Deus e eu vejo a igreja formatada desde a época de Jesus. E então eles se reuniam nos lares, nas casas. E ali eles conversavam, trocavam ideias, oravam, intercediam, falavam do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto e do Cristo que haveria de voltar. E quando eles compartilhavam isso, havia alegria, havia um partilhar, havia um doar-se de um para com o outro. Muito legal isso. Joia demais. Mas isso hoje em dia nós não temos mais. Falta-nos isso. Uma mudança radical aconteceu. Desde a Segunda Guerra Mundial, as coisas mudaram. O mundo mudou. E as gerações foram sendo nominadas, cada uma na sua época, e as pessoas foram se transformando. E o mundo foi se transformando. Hoje em dia, essa mudança radical já afasta as pessoas. As famílias já não se reúnem mais. O marido tem que trabalhar full time, o tempo todo. A empresa assim o exige. A esposa tem que trabalhar fora para custear a casa. E os filhos vão para as creches. E aí eles ficam na mão de terceiros para o ensino social e o ensino familiar. Aquelas histórias contadas do dia a dia, elas ficam para segundo plano. Os contatos com os avós minguaram, desapareceram quase que por completo. Então a relação familiar ficou completamente alterada. Nesse sentido, irmãos, amigos, eu sinto falta completamente desse contexto de família tão ligada, onde a tradição ainda prevalece. E o que veio no meio de tudo isso? Veio um consumo exagerado, incrível. E aí nós vamos juntando as quinquilharias. As nossas casas vão ficando abarrotadas de coisas que não usamos. As nossas crianças vão ficando cheias de tantas coisas descartáveis. E aí jogamos tudo para elas como se fosse uma distração. Mas eu lembro da nossa época, do nosso tempo, quando a gente saía para as ruas e brincava, e criava, e imaginava, e as crianças brincavam juntas, e era na rua, era no compartilhar um com o outro. Hoje, isso não é possível. É a geração shopping center, tênis no pé, camiseta uniformizada de marca, e ninguém se relaciona com ninguém. Nesse sentido, irmãos, amigos, ninguém conta mais nada de realce para ninguém. O que se conta? É coisas de televisão, de novela, de moda, do disse que disse, da futilidade do mundo moderno. Mas a história de base, de princípio, de conceito, essa ficou para trás. E aquele contato com a natureza? Quando a gente de pés descalços, pés no chão, pisava na terra, caminhava na terra. Hoje, nós não vemos mais isso, o contato com a Mãe Terra. Isso falta. Não respeitamos sequer a natureza. Nem sabemos os nomes mais das plantas, nem respeitamos os animais. E nesse sentido, nos afastamos completamente de algo criado por Deus. E o que dizer dos valores, dos símbolos representativos? Hoje, para comemorar o Natal, não é mais o Cristo, agora é o Papai Noel. Na Páscoa é o coelhinho. E aí aparece o dia das bruxas, e aparece o dia disso, daquilo. E os conceitos e valores que marcaram a nossa vida e os nossos ensinamentos do passado ficam para trás. E as nossas crianças não aprendem mais aquilo que nos foi tão caro. Na verdade,
amigos, nós perdemos o espírito, aquela marca, aquela influência da família. A família foi se quebrando, foi se dilacerando, foi perdendo o seu formato completamente. E então, com isso, o mundo foi ficando nebuloso, foi ficando inconsistente e tudo ficou relativizado, tudo é relativo. E tudo ficou midiático, globalizado. E nós perdemos agora a intimidade, aquela parcialidade de um para com o outro. Mas e o que eu posso dizer da igreja? A igreja também se perdeu nesse sentido. Eu me lembro que a dificuldade da igreja no passado era dura, era tremenda. No entanto, a igreja era respeitada. A igreja era um fator diferenciador. A igreja manifestava a verdade de Deus. E as pessoas, embora não concordassem, respeitavam. Hoje, quando se fala em igreja, pensa-se em negócio. Quando se fala em pastor, o nome é pejorativo. As coisas mudaram e a igreja perdeu a sua força como uma influência depuradora no mundo que nós vivemos. Então, como nós estamos? Nós estamos diante de uma omissão familiar completa, de uma desagregação completa. Tudo por quê? Porque não se conta mais a história de Deus. Não se conta mais a história de Jesus. Não se conta mais o plano da salvação de Cristo Jesus. Não se conta mais os feitos maravilhosos de Jesus. E eu me lembro de algumas coisas interessantes que a Bíblia relata a respeito de contar alguma coisa. Eu quero pegar aqui o exemplo do próprio Cristo, do nosso Mestre, do nosso Salvador. Em uma certa ocasião, ele, mais Pedro, Tiago, João, eles foram para a casa de Simão. E quando chegaram na casa de Simão, a mulher de Pedro, a mulher de Simão, estava doente, com febre. E então contaram para Jesus que ela estava de cama. E o que faz o mestre? Se aproxima dela, segura na sua mão, ajuda a levantar-se, e aí a febre foi embora. Quando esse milagre se concretizou, a mulher se levanta e aí ela passa a servir a todos eles. Esse é um conto. Quando contaram a Jesus da enfermidade da mulher, ele estava na casa para resolver o problema. Esse conto de Jesus perdurou. É uma história, é um relato, é algo de convicção que traz a cura, a libertação que o Senhor pode fazer. Isso é coisa do coração, isso é coisa da alma. E quando isso entra dentro de nós, diante das situações adversas, nós sabemos que o mesmo Cristo, ele pode fazer a mesma coisa em mim, em você e em todas as pessoas. Mas as pessoas em geral não têm essa convicção, não têm esse entendimento, porque ninguém lhes contou. Ninguém conta mais. Então nós, os cristãos, nós que cremos em Cristo, nós que cremos em Deus, nós temos a obrigação de contar todos os seus feitos a todas as pessoas, para que elas creiam. E em crendo, elas sejam abençoadas. Isso ainda me leva a um relato de Jesus, quando um certo gadareno, que vinha carregado de maus espíritos, e aí Jesus se depara com aquele homem, expulsa aqueles espíritos maus, e o homem é completamente liberto. E aquele homem ficou eufórico,
E aí disse para Jesus: mestre, deixa eu te seguir. Eu quero te seguir agora. Aí Jesus disse assim: não, volta para casa. Você volta para casa e conte à sua família tudo o que o Senhor fez por você. Conte à sua família. Era a ordem de Jesus. O que Jesus quer é que você conte à família, que você repasse à família tudo dos seus feitos. E então, amigo, isso é para você. Para você que é cristão, para você que quem crê em Cristo, conte à sua família. Conte acerca de Deus. A sua família precisa saber disso. Aquele que é ateu, que é agnóstico, que não crê em nada disso, está à parte. Mas você, amigo, você que crê, a sua obrigação é contar tudo à sua família acerca de Deus. E a resposta de Cristo para aquele homem de Gadara é: volte para casa e conte à sua família o que o Senhor fez. E sabe o que aquele homem fez? Ele foi embora, e numa região de 10 cidades. E naquela região de 10 cidades, por onde ele ia passando, ele ia contando os feitos de Jesus. Por isso, a ideia dessa noite é o contar à nova geração tudo o que Deus fez em nossa vida e em sua vida. Eu me lembro ainda de um outro feito de Jesus. Um homem muito importante procurou Jesus porque a sua filha estava à morte. O nome dele, Jairo. E esse homem com a filha à morte suplicava a Jesus que fosse à sua casa. Mas Jesus demorou-se para atender. E logo chegaram os servos daquele homem dizendo que a choradeira era geral na casa, porque a menina tinha morrido. Então Jesus pega outra vez Pedro, Tiago e João e eles vão à casa de Jairo. Jesus se dirige à casa de Jairo. E quando ele chega lá, ele vê aquele alvoroço. Todo mundo chorando e se lamentando. Então Jesus olha e diz assim: não tenham medo. Essa colocação é fatal na palavra de Deus. E ela ressoa na minha mente e tem que ressoar na sua mente. Não tenha medo. De qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer circunstância, não tenha medo. Por quê? Porque o Senhor está presente. Não tenha medo. Porque Deus está presente. Não tenha medo. E a segunda coisa que Cristo falou ali na casa de Jairo foi: tenha fé. Não tenha medo e, em contraponto, tenha fé. Fé em Deus. E se você é amigo cristão que me ouve, a proposta nessa noite para você é a mesma. Não tenha medo e tenha fé. E conte à sua família. E conte aos seus. E conte a todos que circundam a sua vida. Conte a eles. Conte a essa geração acerca do poder de Deus. E então Jesus na casa, com a menina dita como morta, ele disse assim: ela não está morta, ela dorme. Mas a circunstância, o olho nu ali das pessoas, atestava a menina morta. Mas Jesus dizia que ela dormia apenas. Então ele toma a menina pela mão e diz: Talita cumi. Menina, eu te digo, levante-se. E o milagre aconteceu e a menina foi ressurreta. Nesse sentido, mais uma vez, o milagre de Jesus numa casa, numa família, num ajuntamento particular. Então, amigo, é para você, na sua casa,
A bênção é na sua casa, é no lugar que você está. É aí que Jesus quer estar, para realizar a bênção do milagre. Não adianta você pensar, vamos fazer um ajuntamento, vamos voltar logo para a igreja. Agora, Jesus quer estar na sua casa, na sua família, no recôndito do seu lar. Sabe, eu me lembro de outra coisa ainda de Jesus. Eu me lembro de um jantar na casa de Simão, lá em Betânia. E ele estava nesse jantar com esse homem importante, quando chega uma mulher, e aquela mulher então se derramando perante Jesus, ela quebra um vaso de alabastro com um perfume de nardo puríssimo, caríssimo. O valor era o pagamento de um salário de um ano, de tão caro que era. Ela quebra aquele vaso e derrama sobre Jesus. Imediatamente todos que estavam ali começaram a criticar o feito daquela mulher. Então Jesus sai em defesa da mulher e diz assim: deixem-na em paz. Deixe a mulher em paz, porque o que ela fez é notável. E em qualquer parte do mundo, o feito dela será contado. E vejam só, eu estou contando para você nessa noite. Eu estou contando para vocês. Eu estou contando para todas as pessoas. E você deve contar na sua casa o feito dessa mulher. E diz a tradição da história que isso estava prestes nos últimos momentos de Cristo. E esse perfume, que tinha uma aderência tão forte, levou até a cruz o cheiro maravilhoso de Cristo Jesus. Eu quero só dar mais um exemplo. Agora um exemplo de Filipe com o eunuco. O eunuco estava no caminho para sua casa e ele estava lendo as Escrituras, mas ele não entendia nada. Ele era jejuno nisso. E então o Espírito Santo conduz Filipe para contar ao eunuco o que continha as Escrituras. E aí, naquele momento, Filipe abre a boca e ensina o que está escrito para que o eunuco entendesse a palavra de Deus. Naquele momento, então, aquele homem é abençoado, porque Filipe abriu a sua boca para contar da porção da palavra de Deus. Bem, eu estou dizendo tudo isso porque você tem que contar acerca da grandeza de Deus, do poder de Deus, do benefício de Deus e do Cristo Salvador que está sempre presente com você. Eu finalizo agora para que você guarde no coração. E eu quero finalizar lá no livro de Isaías, no relato que o profeta faz da grandeza de Deus. E aí ele diz assim: escuta, quem é que mediu as águas do mar? Sabe quem foi? Quem é que mediu o céu com os dedos? Sabe quem foi? Quem é que recolheu o pó da terra para medir? Sabe quem foi? Quem é que pesou todos os montes? Quem é que pôs os outeiros todos nas balanças? Você sabe quem? Aí o profeta diz: quem é que pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode? Isso Isaías está perguntando 700 anos antes de Cristo chegar à Terra. Agora nós lemos no Novo Testamento o apóstolo Paulo dizendo: nós temos a mente de Cristo. Isaías dizia: quem pode ter a mente do Senhor? E Paulo, muito tempo depois, está dizendo: nós temos a mente de Cristo, a mente dele inserida em nós, porque o Espírito de Deus está em nós. Se isso é assim, nós temos que contar, nós temos que falar, e nós temos que produzir
os feitos de Cristo Jesus. Alguém doente na casa? Ore, interceda, clame, rogue ao Senhor. É por isso que nos reunimos como bagageiros para orar pelos outros, para que eles sejam curados, sarados, miraculosamente, poderosamente, diante dos homens e diante de Deus. Aí, nesse sentido de Isaías, eu vou para o final, quando Isaías diz assim: então levante os seus olhos, olhe para o céu agora e preste atenção em quem fez todas essas coisas. Há um poder maior. E esse poder maior, ele chama a todos pelo nome. Ele sabe o seu nome. Ele sabe quem você é. E quando Isaías dizia isso, ele dizia para o povo de Deus. E ele perguntava: vocês já não ouviram essa história? A história dele? Ouviram porque alguém contou, e era tradição judaica. A nossa tradição cristã é de contar de Cristo Jesus para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas, para todas as pessoas. E aí Isaías diz assim: então, depois que isso é feito, olha, Deus vai dar força ao cansado. E Ele vai multiplicar as forças daqueles que não têm mais nenhum vigor. Deus dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem mais nenhum vigor. Sendo assim, amigo, diante de tanta incerteza, tantas notícias, tantas devastações, você e eu, nós estamos inseridos num contexto que aprendemos porque nos contaram a história de Jesus, a história do Deus poderoso, que nós repassamos e comentamos e contamos e inserimos nos corações e acreditamos e clamamos e vimos as maravilhas de Deus. E por causa disso, nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos e nós abençoamos. Que tal então você, agora que me ouve, e agora olhando fixamente para você, amigo, é para você, é com você, que está aí agora se debulhando em lágrimas, está em chororô, está em depressão, está decaído, está chateado, está para baixo. Nesse momento, eu quero que você se lembre daquilo que foi contado para você acerca do poder de Deus, acerca da maravilha de Jesus, acerca do poder do Espírito Santo de Deus. Ele está aí com você. Isso lhe foi repassado. E se você tem a mente de Cristo, abra sua boca, clame ao Senhor, repreenda todos os poderes que interferem na sua casa. E que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Dessa maneira, amigo, nós sairemos fortalecidos para um mundo melhor. Como esse mundo está mudando, e nós não sabemos como ficarão as coisas, isso não tem importância, porque nós estaremos com um único princípio dentro do nosso coração. Ele foi repassado por Cristo. E nós fazemos uma família, uma comunidade, um conceito de Deus, firmado nos seus princípios imutáveis, que vão até a eternidade, que ninguém tira, que ninguém tasca, e que fortalece, abençoa todas as pessoas. Nesse sentido, nós somos abençoadores deste mundo hostil. Faça assim. A sua família sairá mais forte dessa adversidade que todos nós estamos vivendo. Que o Senhor seja louvado agora e para todo sempre. Amém, Senhor.